Abra a tua Bíblia comigo, venha estar lendo, venha estar meditando e deixa o Espírito Santo agir no teu pensamento e no teu coração. Em Apocalipse, capítulo de número 10, versículo de número 9 ao 11, diz assim: E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver até então João, chegando-se até então ao anjo e pedindo o livrinho para o anjo. E este tomou então o livrinho da mão do anjo, aonde o anjo disse para ele: agora tu tens comer o livrinho. Ele vai ser doce como mel na tua boca. Mas quando o engoli, ele foi então amargo. Aqui nós vemos que muitas vezes queremos ler a Bíblia, queremos carregar ela na mão, carregar a Bíblia debaixo do braço, queremos até então só meditar. Mas aqui nós vemos que nós temos que não só meditar, temos que comer a Bíblia. Automaticamente só ler não adianta, temos que ler, meditar e esmiuçar. Ler, meditar e também ruminar as Sagradas Escrituras, porque nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que buscar ter até então revelações das Sagradas Escrituras. Nós vemos que a palavra de Deus ela não foi feita só para enfeite. No Salmo 23, no Salmo 121, no Salmo 91, que muitos gostam de deixar a Bíblia aberta. Mas a Bíblia a gente tem que buscar a ler, a meditar, a esmiuçar e a ruminar ela. Não é para enfeite, é deixar o Espírito Santo agir através deste conhecimento. Aqui nós vemos que o livro ele precisa ser recebido. Aqui fala que fui até o anjo dizendo-lhe, me dá o livrinho. Então aqui nós vemos que João, antes de comer o livro, ele foi buscar. Antes de nós pegar até então a Bíblia para estar lendo, meditando, esmiuçando e ruminando ela, ore a Deus. Busque primeiramente um discernimento espiritual. Busque oração, pedindo o auxílio do Espírito Santo para te guiar nesta leitura, nesta meditação, estar esmiuçando a Bíblia, estar ruminando a Bíblia. Então aqui nós vemos que João, antes de comer, ele foi buscar. Nós vemos que nós gostamos de querer crescer espiritualmente, nós gostamos de estar recebendo revelações, mas nós precisamos ter fome de orar, ter fome de ler, ter fome de meditar, ter fome de ruminar as Sagradas Escrituras. Nós vemos que Deus lhes traz os seus mistérios das Sagradas Escrituras através da oração, através do jejum. Você orando, você jejuando, lendo, meditando, esmiuçando e ruminando as Sagradas Escrituras, você vai receber de Deus
mistérios para só aquelas pessoas que se aproximam em oração no espiritual dele. Não basta só ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que meditar, tem que esmiuçar, tem que ruminar as Sagradas Escrituras. Então, o livro ele estava na mão do anjo, mas precisava que João colocasse, buscasse, comesse e colocasse para dentro de si este livrinho. Então aqui nós vemos que há muitas pessoas que carregam a Bíblia na sua mão, debaixo do braço, mas infelizmente não deixam esta palavra entrar na sua alma, no seu coração. Não deixam o Espírito Santo agir no seu intelecto, no seu coração. Aí ela fica infalível. Porque quando você ora, porque quando você jejua, porque quando você lê, medita, esmiuça e rumina as Sagradas Escrituras, você vai ver o diferencial. Você vai ver o Espírito Santo trazendo mistérios, trazendo revelação, trazendo verdades inimagináveis que só orando, jejuando, lendo, meditando, esmiuçando e ruminando as Sagradas Escrituras, deixando o Espírito Santo agir através das Sagradas Escrituras no teu coração e na tua alma. Aí você vai ver realmente a diferença das Sagradas Escrituras. Que quem não busca no secreto, infelizmente, vive sobrevivendo de migalhas espirituais do que os outros falam. Mas quando você busca no secreto, na vida de oração, na vida de jejum, você vai ver o diferencial. Você não vai estar migalhando, você não vai buscar migalhas ou palavras proféticas ou revelações. Não, você vai viver isso na sua vida. Então aqui nós vemos que muitos cristãos não gostam, muitas pessoas se posicionam contra as Sagradas Escrituras. Aqui nós vemos que, olha, a palavra primeiramente em João, ela desce como doce na boca de João. Aqui nós vemos que quando ele come, ela desce como o mel. A palavra de Deus, muitas vezes, ela serve para consolo. Muitas vezes a palavra de Deus, ela alegra. Muitas vezes a palavra de Deus, ela renova. Mas quando Deus fala, o coração aquece. Quando Deus fala, a alma revive. Quando Deus fala, a esperança volta. Mas aqui nós vemos também que Jeremias falou também. Jeremias, capítulo de número 15, versículo 16, aonde ele diz: achada as tuas palavras, logo as comi. Então, nós vemos que não existe prazer maior, não existe prazer maior do que ouvir a palavra de Deus, do que orar, do que meditar, do que ler, do que esmiuçar, do que ruminar as Sagradas Escrituras com uma vida de oração, com uma vida de jejum, buscando o discernimento do Espírito Santo e deixando o Espírito Santo trazer na tua alma, no teu intelecto, no teu coração, essas certezas que só tendo uma vida de oração, só tendo uma vida de jejum, leitura, meditação, esmiuçar as Sagradas Escrituras e ruminar ela, vai realmente agir, trazer o efeito que você e eu esperamos. Então aqui também nós, muitas vezes, os cristãos ou as pessoas que leem a Bíblia, acham que as Sagradas Escrituras é só doce como mel. Só para alegria, só para o ânimo, só para passar a mão em cima do que você está vivendo. Não. Nós vemos também que depois que João comeu e entrou na sua boca como mel, nós vemos também que chegou no seu ventre, no seu estômago também a palavra de Deus, este livrinho, amarga. Por que amarga? Porque a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela vai confrontar você e eu, pecador, com o nosso erro, a nossa falha, as nossas ignorâncias. Então, a palavra de Deus, como fala as Sagradas Escrituras, que ela é a espada de dois gumes. Então nós vemos que quando entra no estômago de João, ela entra amarga. E o amargo é por quê? Porque a palavra ela corrige, a palavra ela quebra o orgulho, ela quebra
o, o seu eu, o seu ego, a sua arrogância, a sua prepotência, o que você acha que é verdade, o que você acha que é melhor para você. Então, quando ela realmente confronta eu e você, a palavra de Deus confronta eu e você, muitas vezes nós não gostamos, mas ela é amarga, porque ela corrige, ela quebra o orgulho, ela exige renúncia, ela denuncia o pecado. Então não adianta, não vai ser só mel na sua boca, mas quando realmente ela agir no teu coração, na tua alma, no teu pensamento, ela vai sim ser amarga, confrontante, confrontando o teu pecado. Então entenda que a Sagrada Escritura vai ser para sim confronto, renúncia, corrigir, então trazer a quebra do orgulho e também denunciar o meu e o teu pecado. Não adianta, não é só mel, é amarga. Então pega essa visão e aprenda logo. Então aqui nós vemos que João, ele fala que muitas vezes nós, os cristãos, gostamos das Sagradas Escrituras como mel. Mas não é só mel, é sim amarga. Tem que ter renúncia, tem que ter quebra de orgulho, reconhecer o pecado. E aqui a Bíblia Sagrada nos ensina, nos confronta, nos orienta, nos esmiuça e faz nós sim nos adaptar a ela. Não ela a nós. Nós temos que mudar o nosso posicionamento, o nosso pensamento, as nossas atitudes e o nosso modo de viver. É assim e pronto. Então, aqui, quem come a palavra recebe uma missão. Quanto mais eu e você buscamos a ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, quando eu e você sabemos o que ela diz, ela nos orienta. Olha que fala aqui: importa que profetizes outra vez. João, depois que João comeu o livro, Deus deu uma ordem: profetiza outra vez. Então aqui nós vamos ver que quem recebe a palavra não pode ficar calado. Quando eu e você souber da verdade, souber e aprender das Sagradas Escrituras, nós não podemos ficar com a boca fechada. Deus, ele levanta líderes, pastores, pessoas que realmente buscam conhecimento das Sagradas Escrituras e comecem realmente a falar de Jesus Cristo, a de renúncia, a sobre mudança do teu pensamento, comportamento e atitudes. Então, quando nós buscamos a conhecer as Sagradas Escrituras, nós não podemos ficar quietos, nós não podemos ficar mudos, nós não podemos se calar. Nós temos que sim anunciar salvação, anunciar arrependimento de pecado, anunciar renúncia, anunciar um posicionamento para você que aceitou Jesus Cristo. Tome esse posicionamento, não é só mel, é amarga, é renúncia. Nós temos que pregar, nós temos que alertar, nós temos que restaurar vidas. Então, Deus, ele não te alimenta para te ficar com a tua boca fechada. Aprende, cristão, aprende tudo aquele que conhece Jesus Cristo e aprende de Cristo. Você não pode ficar de boca fechada. Você tem que falar sobre salvação, você tem que falar sobre pecado, você tem que alertar, você tem que pregar, você tem que restaurar as vidas. Deus te chamou para ser alimento espiritual para outras pessoas. Você se alimenta e alimenta os outros através das Sagradas Escrituras. Então, a expressão fala outra vez. Isso mostra que, mesmo cansado, eu e você temos que pregar as Sagradas Escrituras. Mesmo ferido, eu e você temos que continuar. Mesmo açoitados pelos padrão deste mundo que vai contra o padrão bíblico, contra o padrão das Sagradas Escrituras, nós temos que pregar. Nós temos que estar sempre acreditando que as Sagradas Escrituras vai mudar sim qualquer pessoa que aceitar a Cristo como seu Salvador. Deus, ele usa nós, os improváveis, para sim fazer o seu agir na vida de outras pessoas através das Sagradas Escrituras, que não só é mel, mas sim amarga. Então aqui o livro é doce na boca, amargo no ventre e também poderosa na missão, na transformação, na renúncia, na quebra, no pecado, no confronto. Então,
que todo aquele que realmente conhece as Sagradas Escrituras não fique calado, pregue, fale, viva e seja transformado pelas Sagradas Escrituras. Então aqui eu vejo que quem só quer, quem só quer doce da palavra de Deus nunca suportará o peso da missão. Quem Deus chama não fica de boca fechada. E quem come da palavra de Deus profetiza, fala de salvação, fala de Jesus Cristo, fala de renúncia, fala de pecado, fala de transformação. Então, que você que leu, que pegou, que buscou, que comeu, que engoliu as Sagradas Escrituras, aprendeu, fale, não fique quieto, pregue, anuncie, aconselhe e também seja a boca de Deus aqui na terra. Deus os abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a minha e a sua vida. Bora fazer acontecer.